Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma aula aqui no canal do professor Antônio Minhoto. Agradeço muito a sua. Eu sempre agradeço muito a atenção. Tem tanta oferta de tanta coisa. Você veio aqui para assistir, né, o que eu tenho a dizer, o que eu tenho a transmitir. Sempre é um privilégio. E, como vocês podem ver aqui no fundo, né, a gente está aqui, ó, Instituto Convicção. Tá vendo aí, ó? Um projeto agora, estou fazendo parte, muito legal. Entra lá para você dar uma conferida, www.institutoconviccal, né? Sem ser cedilha e tio, convicção, mas sem o cedilha e o tio.com.br. Dá uma conferida, vê o que você acha, depois você põe nos comentários aí. Não esqueça de ativar aí o sininho, se inscrever no canal, deixa o teu curtir, faça o teu comentário, pode fazer crítica também. Eu sempre digo, hein, pessoal, se alguma coisa não está legal, diga. Ó, professor, não ficou bom isso, não ficou bom aquilo. Sugira temas, que sempre é interessante você sugerir temas. Você fala, puxa, eu gostaria de sugerir aqui um tema, tal, que eu acho que é legal de ser abordado e eu vou analisar, tá? Tem coisas que não são da minha alçada, né? Mas aquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E, bom, portanto, vamos aqui já, sem mais delongas, compartilhar para a gente assistir a terceira aula sobre exatamente o cumprimento de sentença, né? A gente já vinha vindo, já assistimos, já tem as duas primeiras aulas. Quem está chegando agora, se liga aí que tem a primeira e a segunda parte. Portanto, vamos aqui prosseguir na terceira parte. Bom, já começo com o artigo de lei, o 528, né? Que vai tratar, o 528 ele abre aí a parte do tratamento da execução dos alimentos. É um tema importantíssimo. Quem advoga precisa conhecer. Muito bem. Então, o 528 diz assim: no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Vocês vejam que interessante aqui, ó. Atentem para um detalhe importante. No cumprimento de sentença relacionada à prestação alimentícia, diz assim, ó, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente. Você vê que ele já não tem a abertura da intimação no advogado, na pessoa do advogado. Pela gravidade das consequências. Nós vamos ver logo adiante que quem não paga alimentos tem algumas condições, pode ser preso. Então não é nem na pessoa do advogado, ele tem que ser intimado pessoalmente para em 3 dias pagar, provar que pagou, que o fez, ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, tá? Então ele tem aí já, o 528 já de cara já coloca uma situação, assim, me parece bastante específica, própria, né, da execução de alimentos. Mantendo o entendimento já existente na vigência do CPC revogado de 73, também aqui só poderá o alimentante inadimplente ser preso se não tiver saldado as 3 últimas prestações alimentares. Então, parágrafo 7º do artigo 528. Se for o que a gente chama de um débito antigo, né? Puxa, ele está 3 anos sem pagar, 1 ano sem pagar, 2 anos sem pagar. Bom, ele só pode ser preso em relação às 3 últimas, ok? Importante ter isso em mente. Bom, a súmula 309 do STJ diz mais ou menos, vai no mesmo sentido. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e aquelas que se vencerem no curso do processo. Tem essa, né? Que eu acho interessante o que a súmula coloca, essa parte final, justamente para evitar aquela coisa da procrastinação, ou seja, é só as 3 que está devendo, tá, mas se você demorar a pagar, o que se vencer no curso do processo também está dentro da questão da prisão, tá certo? Então, precisa tomar cuidado. Tem gente que às vezes acha que, desculpa usar um termo assim popularesco, mas assim, quer ser mais realista que o rei, que é espertalhão, sabe? Eu sou advogado, a gente pega bastante variedade aí de pessoas que aparecem com vários tipos de postura, né? Então, cuidado.
Bom, o TJ que eu estou a ser julgado, só para exemplificar, execução de alimentos, decisão gravada que determinou o pagamento do débito alimentar no prazo de 3 dias sob pena de prisão. Insurgência, né, do devedor, acolhimento da insurgência, decisão que não apreciou as alegações do executado em sede justificativa, nulidade da decisão reconhecida, como também entendeu a digníssima Procuradoria-Geral de Justiça, recurso provido. Quer dizer, o juiz ele tem que analisar as alegações do executado. Olha, eu não paguei, lembra que as hipóteses lá? Quer dizer, ou ele paga, ele apresenta e paga, ou comprova que já pagou, ou apresenta a justificativa, eu não tenho como pagar. Agora, se ele apresenta a justificativa e o juiz nem analisa, nem considera isso, então a decisão é nula, como diz aqui, ó, nulidade da decisão reconhecida. É interessante esse julgado. Novidade interessante vem no parágrafo 1º do artigo 528, que permite o protesto do pronunciamento judicial. Lembra que a gente falou isso lá em relação ao cumprimento de sentença, do protesto da sentença? Aqui também é possível. O protesto do pronunciamento judicial. Não fala se é sentença ou decisão, um dos dois, né? E importante, o devedor pode ser preso e também ter o nome protestado. O regime de prisão será fechado e em cela específica. É, Aí tem duas coisas, né? Então, assim, ele vai poder ter esse protesto. Ah, já que protestou, então não pode prender porque seria um bis in idem? Não, não tem bis in idem aí no caso, não. Está protestando a decisão judicial que determinou que ele pagasse e ele não pagou, o devedor, e ao mesmo tempo ele pode ser preso também. E esse segundo aspecto do regime de prisão é interessante, que é um regime fechado em cela específica. Tinha uma discussão no passado sobre isso, porque a chamada cela especial era só para quem tem curso superior ou em outras condições, as chamadas autoridades e tal. Agora ele diz que o regime será fechado, mas a cela é específica, não é com os mesmos presos que estão ali cumprindo penas advindas ou oriundas de processos penais, ou processos criminais. É diferente. Então, isso vai ter que ser assegurado também ao devedor de alimentos. O devedor de alimentos que possua vínculo empregatício poderá ter os alimentos descontados diretamente de seus vencimentos salários. Então, artigo 529 caput. É bem conhecido isso, né? Esse pedido de que seja, olha, ele trabalha na empresa tal, quero que a empresa seja oficiada para que ela já desconte diretamente já dos vencimentos ou do salário, né, do alimentante inadimplente, aquilo que ele está devendo. Novidade interessante trazida pelo CPC 2015 vem disposta no artigo 532, que prevê a possibilidade do Ministério Público ser cientificado de eventual prática do crime de abandono material pelo executado com comportamento procrastinatório. Isso eu acho muito interessante no 532. Então, veja, isso para quem atua mais tempo, né, está no meio forense, da advocacia especialmente, sabe dessa coisa, né? Aqui no Brasil tem um pouco essa coisa do vamos arrastar o máximo que a gente puder e gastar o credor e aquela coisa toda. Cuidado, hein? Porque agora, eventualmente, pelo 532, existe a possibilidade do Ministério Público o juiz abre vista para o Ministério Público e ele pode eventualmente analisar a conduta do alimentante inadimplente e ver ali o comportamento de quem está praticando um abandono material em relação ao alimentado, né, ou alimentada. Então, cuidado com essas estratégias procrastinatórias que pode acabar o tiro saindo pela culatra. Os artigos 534 e 535 tratam da execução contra a fazenda pública. Uma especificidade importante é que a multa prevista no parágrafo 1º do artigo 523 não se aplica à fazenda pública, já vem lá no parágrafo 2º do 534. Então, aquela previsão que tem lá, né? Multa de 10%, mais honorários e tal, não se aplica aqui no caso da fazenda, tá? Então, o 523 não tem. Apesar de falar só da multa, não fala dos honorários, mas eu acredito que a jurisprudência acabe abarcando os dois, né? As duas possibilidades, os dois itens. A Fazenda Pública, o 535, será intimada na pessoa de seu representante judicial por carga, remessa ou meio eletrônico, para querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Você vê que o prazo já é específico também, né? Lá na execução, digamos, regular, contra um devedor comum, é 15 dias, aqui é 30. E tem essa questão da intimação do representante, do procurador, que ele fala em carga, remessa, meio eletrônico, nós vamos ver aqui
Então, ó, antes o prazo de impugnação é próprio. Quanto à intimação, no âmbito do TJ, a intimação será eletrônica, nos termos do comunicado conjunto 418 de 2020, com vigência iniciada em 1º de julho de 2020. Foi no meio da pandemia, né? No começo aí da pandemia. Então, assim, existe o portal, né, podemos colocar assim, o portal de intimação da Fazenda, e ali feita a publicação, vai correr os 30 dias e, né, sem muita discussão, tá certo? Acolhida a execução, será expedido precatório em favor do exequente, inciso 1, ou requisição de pequeno valor, inciso 2. O chamado requisitório, porque esse RPV é justamente a requisição de pequeno valor, que a gente vai ver aqui que tem uma grada, não é um número fixo, tá? Para pagamento no prazo máximo de 2 meses, no caso do requisitório. O precatório, ele pode, por lei, levar 15 anos para ser pago. O precatório, para quem não sabe, virou uma indústria. Tem até compra de precatórios, empresas que compram precatórios e tal. Acabou virando uma indústria, né? Uma verdadeira indústria em torno disso. E o requisitório, ele sim é pago em 2 meses, mas ele tem limitações de valor, um teto. Olha lá, sobre o teto do RPV, o limite máximo no âmbito da União é de 60 salários mínimos, que seria aí 90 mil reais, talvez, hoje, estamos falando aí de 2025, comecinho. Âmbito estadual, Distrito Federal, 40 salários mínimos, e no municipal, 30 salários mínimos. Por isso que eu falei que não era um valor fixo, não era um valor específico determinado. Então, é de acordo com o ente que é devedor, o ente devedor é que a gente vai poder avaliar, tá bom? Bom, execução de título judicial contra a Fazenda Pública, honorários advocatícios decorrentes de sucumbência, precatório, fracionamento do montante exequendo, admissibilidade, divisão do crédito que não dá ensejo à expedição de requisição pequeno valor, possibilidade de expedição de precatório relativo aos honorários advocatícios, crédito de natureza alimentar e outro referente ao valor principal, inteligência do artigo 100, parágrafos 1º e 8º da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 6209, recurso desprovido. Então, os honorários advocatícios, por serem considerados crédito de natureza alimentar, ele vai ter também uma tramitação específica relativa à questão da limitação do valor, salvo engano, acho que é o dobro, se eu não me engano, para poder ter o levantamento, tá? Pessoal, mais uma vez, agradeço pela atenção, tá aí o meu e-mail, quem quiser se comunicar, sempre um prazer estar com vocês, agradeço o carinho da atenção de vocês para comigo. Mais uma vez, entra lá no Instituto Convicção, www.institutoconviccal.com.br, deixa o teu comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o teu curtir, compartilhe com teus amigos essa iniciativa, esse canal, ok? É isso. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, valeu, até mais, obrigado.